Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal CRID, Cristão Reformado e Descolado. Sim, o meu nome é Abel Martins, não sou parente do pastor Iago Martins, apenas uma coincidência de sobrenomes. Aliás, não sou pastor, nem presbítero, diácono ou qualquer cargo eclesiástico que possa existir, sou apenas membro da igreja, Primeira Igreja Batista em Cambuí, Minas Gerais, e alguém salvo pela graça infinita de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos tratar nesse canal assuntos relevantes ao nosso dia a dia. Raramente nós vamos falar sobre teologia, sobre assuntos difíceis, mas é claro que se surgir a oportunidade e for pertinente, estaremos falando sim, tá bem? Eu quero convidar você, tá bem? Que está chegando hoje aqui assistindo esse vídeo, que já me conhece pessoalmente ou nunca me viu, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, porque o vídeo de hoje tá muito legal, bem sensacional e você vai gostar, tá bem? Você vai ver quais são as situações que nós vivemos como seres humanos, independentemente se somos ou não cristãos, e às vezes nós não entendemos os porquês e acabamos tomando as atitudes erradas, tá bem? Se inscreva no nosso canal Cristão Reformado. Daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê do descolado. Não é que descolou alguma coisa, mas a galerinha jovem aí, desde algum tempinho, fala que descolado é aquele cara legal, aquele cara maneiro. Apesar de eu ser um tiozão de 45 anos, casado há 23 anos com a pessoa mais linda que Deus criou nesse mundo e ser pai de 3 filhos maravilhosos, eu ainda me considero uma pessoa, pelo menos dentro de mim, jovem. Por isso quero ser um cristão reformado, sim, cada dia me reformando na palavra de Deus e descolado, um cara doido, né? Um cara bem pra cima. Então, roda a vinheta! O vídeo de hoje, você que já leu aí o tema, já deve estar pensando: é possível o ser humano perdoar a Deus? Deus fez algo tão assim que a gente possa dizer: poxa, fiquei magoado com o Senhor, fiquei magoado com Deus e realmente eu tenho uma necessidade muito grande de perdoar a Deus. Olha, eu vou dizer para vocês. Uma vez eu fui em um determinado evento quando eu morava em São Paulo e lá, né, o pregador ou a pessoa que estava lá incentivando as pessoas a orarem, a rezarem, né, que era dentro do ambiente católico romano, mas de cunho de renovação carismática. E ele dizia o seguinte: você que se magoou porque Deus não ouviu sua oração, você que se entristeceu porque uma vez você orou ou rezou e Deus não te atendeu e você ficou entristecido com Deus, agora é a hora de você dizer para o Senhor: Senhor, eu te perdoo. Eu era chegado aos níveis, né, de questão religiosa, de buscar a Deus, de buscar ao Senhor em questões de igreja. Tinha pouco contato com as escrituras, mas para mim já soou algo muito estranho eu ter que perdoar a Deus. O tempo se passou e eu percebi que muitas denominações chamadas evangélicas incentivam os seus membros a perdoarem a Deus. É bíblico isso? Será que existe algum personagem na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que realmente se magoou com Deus e foi necessário chegar para Deus e falar: olha, Senhor, o Senhor pisou na bola comigo e eu te perdoo? Será que isso realmente existe? Vamos ver. A regra de fé e prática do cristão é a Bíblia Sagrada. Vai que, né? Você tá me ouvindo, né? Tá me assistindo? Vai que teve algum caso na Bíblia ou no decorrer da história da igreja em que alguém ficou magoado e realmente precisou acertar as contas com Deus no sentido: Senhor, te perdoo. Será? No período em que o livro do profeta Isaías foi escrito, a nação de Israel estava em uma grande revolta contra Deus.
sempre desobedecendo a quase tudo que Deus mandava, ou tudo que Deus mandava que eles fizessem. E o grande problema do ser humano sempre foi, desde os primórdios, desde lá do início da criação, querer trazer Deus a nós, né? Descer Deus para nós humanos e nunca pensar que nós humanos temos que transcender e querer, claro, ir até o alto onde Deus está. O lugar mais alto onde nós poderemos chegar, eu gosto muito de dizer isso, principalmente quando eu estou na igreja, é aos pés do Senhor, porque ninguém jamais chegará, né, como ser um ser tão grandioso. Mas quando nós passamos por uma perda, quando nós passamos por um não da parte do Senhor, quando nós passamos por uma doença, por uma enfermidade, quando nós passamos por uma situação ao qual nós não queríamos que ela acontecesse, quando perdemos um ente querido, como eu já disse aqui, né, uma perda, a primeira coisa que nós nos perguntamos é: por quê? Eu oro, busco ao Senhor, entreguei minha vida a Ele, estou magoado com Deus, estou entristecido com Deus, Deus não realizou o meu pedido, Deus não realizou aquilo que eu queria que acontecesse. E pegamos versículos isolados que muitos espertalhões da fé utilizam, por exemplo, quando o Senhor Jesus diz a seus discípulos: tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, eu farei. Mas tiram totalmente o contexto: o que pedirdes em meu nome. Nós temos o costume de descermos Deus à esfera humana e esquecermos que Deus, ele é totalmente santo, totalmente perfeito. E quando estava dizendo de Isaías, o povo também talvez pensasse, como eu já pensei, como você talvez pense. Olha o que ele diz aqui na Bíblia, no capítulo 55, nos versículos de 8 até 10. Tá aparecendo para você aí na tela. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, e nem vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são os mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e o pão que a come. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Meu querido, minha querida, o fato de não conhecermos a Deus é algo muito ruim. Porque o fato de não conhecermos a Deus, nós transformamos em Deus naquilo que nós achamos que Deus é. E há uma forma única e exclusiva de conhecer a Deus. Não é entrando em transe, não é você tendo uma meditação assim que você sairá do seu próprio corpo. Mas Deus deixou revelado através das Escrituras quem Ele realmente é. Nós temos visto um abandono total das Escrituras, dentro das igrejas e, claro, fora das igrejas. Talvez você que está me assistindo saiu de uma igreja porque se sentiu decepcionado com algo que você pediu a Deus. Porque um homem ou uma mulher estava lá em cima do altar ou do púlpito, chame-se como você quiser, e prometeu algo que Deus não prometeu a você. Meu querido, minha querida, os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Nós, claro que jamais entenderemos todos os porquês e propósitos de Deus. É impossível essa mente tão pequenina do homem, por mais inteligente que ele seja, entender alguém que é absolutamente infinito e perfeito. Você olhar, né? Muitas pessoas questionam, principalmente os ateus, como um Deus tão bondoso entregaria seu próprio filho para morrer por pessoas tão sujas, tão ignorantes, tão sem sentido nenhum, como eu e você. Mas Deus, ele nos mostra que a sua loucura é mais sábia do que a sabedoria de qualquer homem. Seja ele um Albert Einstein, um Friedrich Nietzsche, ou qualquer outro filósofo ou cientista que já viveu sobre essa terra.
É claro que eu e você não temos como perdoar a Deus, porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. É Ele quem tem que nos perdoar, porque somos nós que necessitamos de Deus. Sabe quando nós louvamos a Deus, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, seja em casa ou seja numa igreja? Não é Deus que está, Deus ele não vai ser mais Deus se eu e você louvarmos a Ele. Deus ele não vai ser menos Deus se você e eu não louvarmos a Ele. Ele é infinito e continua sendo Deus, independente se você e eu louvarmos a Ele ou não. Se você cantar na igreja ou em casa, ou se você dobrar seus joelhos em oração, Deus continua sendo Deus. Somos nós, eu e você, sou eu e você que precisamos desse Deus infinito. Quando eu ouvi essa expressão perdoar a Deus, isso é o cúmulo da blasfêmia ou do absurdo herege que se possa existir. Talvez você tenha ficado magoado porque a sua vontade não foi realizada. Mas saiba, a vontade de Deus para a sua vida é muito melhor do que a sua vontade. Então, meu querido, minha querida, independente do que você sentiu na época ou sente ainda hoje, faça o seguinte: diga ao Senhor: Senhor, eu sei que os teus caminhos são diferentes dos meus, e eu me arrependo, como disse Jó, no pó e na cinza, porque antes eu conheci o Senhor apenas porque eu ouvi uma canção, porque um pregador me falou sobre o Senhor. Hoje os meus olhos te veem, ou seja, a realidade está sendo mostrada através da tua escritura. Eu convido a você, meu querido, a se render ao Deus que sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim. As minhas escolhas talvez não sejam boas, meus quereres talvez não sejam bons, mas Deus sabe o que é melhor para você. Se arrependa. Somos nós que temos que pedir perdão a Deus, porque nós é que somos os pecadores. Deus é infinitamente santo, santo, santo. Bom, pessoal, antes de finalizar, eu quero indicar um livro para vocês que talvez vá abrir um pouco o seu entendimento. Um livro de um autor simplesmente sensacional, que me ajudou e me ajuda muito na minha caminhada para com Deus, que é um livro de A.W. Tozer, Aiden Wilson Tozer, né, já falecido, que é esse livro aqui, Os Atributos de Deus, uma viagem ao coração do Pai. Esse é o livro número 1, é um livro que saiu pela editora Vida, é um livro fininho, tá bem? Esse livro é uma viagem ao coração do Pai. Lendo esse livro você vai poder entender um pouco mais quem é Deus e os propósitos que ele tem na vida de cada um que verdadeiramente querem o seguir, tá bem? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, deixe aqui qualquer sugestão aqui embaixo ao vídeo, compartilhe com seus amigos. Saiba, Deus ele ama a você, deixe o seu coração aberto a ele, tá bem? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.